das novas mensagens divulgadas pelo seu ex-assessor, Eduardo Talhaferro. Olha o nível da apuração do fato das pessoas que eram responsáveis por dizer o que era ou não verdade. O cara queria bloquear uma rede social inteira com base em um post que foi feito em uma outra plataforma, só porque ele confundiu. Na sequência, o Talhaferro afirma: vamos ter que fazer igual o Telegram e derrubar geral. Eu quero falar um pouco do pseudo-juiz e sancionado por violações de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E eu estou falando aqui, é claro, das novas mensagens divulgadas pelo seu ex-assessor, Eduardo Talhaferro, no caso da Vaza Toga, como ficou conhecida essa série de reportagens que expõe o gabinete paralelo e as ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes nos seus processos no STF e no TSE. No âmbito desse novo capítulo da Vaza Toga, lembra lá atrás que eu falei, vem, a Vaza Toga vai voltar. Nesse nós tivemos duas grandes revelações e eu vou começar falando do Gettr. O Gettr, vocês devem se lembrar, é uma rede social que foi criada e comandada pelo Jason Miller, que é um cara muito próximo ao Donald Trump. Ele foi conselheiro sênior do Trump e também membro do time de transição dele em 2016, 2020 e 2024. Até hoje, o Jason Miller é uma pessoa que tem acesso direto ao Donald Trump no telefone, por mensagem, vai na Casa Branca, encontra o Trump a hora que quer, com enorme frequência. O Jason, que é um grande amigo, como vocês sabem, e também se tornou público que eu mesmo trabalhei com a rede social Gettr ao longo de 2022. Eu fui contratado pela rede social Gettr para dar a eles uma consultoria de como eles operariam no mercado brasileiro, e rapidamente o Brasil se tornou o segundo maior mercado do Gettr. Foi um trabalho espetacular que a gente fez, esse que as pessoas da agência pública me ligaram dizendo que eu tenho ligações com uma fraude, porque uma empresa que investiu no Gettr, o sócio investidor teve lá problemas, e aí eu estava ligado a uma fraude, imagina, prestando consultoria para a empresa do braço direito do presidente dos Estados Unidos. Assim como a minha empresa presta consultoria para várias outras grandes empresas nos Estados Unidos e no Brasil, e é algo que eu já faço há muito tempo. Então, o meu papel, graças a essa reportagem da agência pública, que é financiada pela família Soros, né, pelo Alex Soros, pela Open Society Foundation, eles desvendaram que o Paulo Figueiredo tinha contrato com o Gettr, e de fato eu exercia uma espécie de função de country manager, né, de administrador, como consultor da empresa no Brasil. E o que se descobriu foi que nesse período, entre setembro e outubro de 2022, antes mesmo do segundo turno das eleições, na verdade acho que eu trabalhei no Gettr em 2021, então foi depois, 2022, mas nós tivemos membros do gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes no STF e no TSE, trabalhando em estratégias para bloquear o Gettr no Brasil, de tão bem sucedido que foi o trabalho que a gente fez. O Gettr estava bombando no Brasil. E a partir de agora eu vou fazer referência às conversas entre o Ayrton Vieira e que é o ex-juiz instrutor do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Talhaferro, que é o ex-chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. O Talhaferro, que se tornou famoso agora, cada vez mais famoso, por ter saído publicamente como whistleblower e está com um pedido de extradição feito pelo Alexandre de Moraes à Itália. Bom, o que diz? Em 3 de outubro de 2022, apenas 2 dias depois do primeiro turno das eleições daquele ano, o Talhaferro recebe uma mensagem do Ayrton Vieira, perguntando sobre como eles poderiam fazer para bloquear o Gettr no Brasil após uma postagem de quem? O inimigo público número 1, o pesadelo, o homem macaco, Alan dos Santos. Alan dos Santos, o pesadelo do Alexandre de Moraes, estava mais uma vez sendo pivô para a derrubada do Gettr no Brasil. Acontece, porém, que o post do Alan sequer havia sido feito no Gettr, mas sim no X. O que mostra. Muitas vezes as pessoas ficam com a impressão, eu sempre falo isso, muitas vezes parecem para vocês que os governos são como se fosse um filme
a identidade born, né? Computadores com pessoas, mulheres sempre muito bonitas, homens inteligentes com óculos de nerd fazendo... Já notaram que todos os computadores em filme, eles digitam e as janelinhas fazem... E aí o cara tem uma câmera de vigilância com Alan dos Santos e tal, como se todo o governo fosse onipoderoso. É feito para você acreditar nisso. Hollywood tenta produzir a ideia de que o governo é onipoderoso. Mas no final das contas, o governo é, nos Estados Unidos ou no Brasil, uma zona. Uma zona. Governos são uma zona. Funcionários públicos, em geral, são absolutamente incompetentes. A Polícia Federal, coitada, não tem capacidade de fazer investigação de nada. A Polícia Federal hoje é repleta de um bando de macaco incompetente. Óbvio que tem alguns agentes qualificados, mas, de um modo geral, um bando de símios que mal conseguem operar um computador. Os sistemas são completamente inúteis, não tem investigação nenhuma, não tem nada. E vejam o Talhaferro, se o Talhaferro é o grande gênio, maravilhoso, o chefe da assessoria, etc, etc. O nego estava discutindo, o juiz auxiliar estava discutindo bloquear o Getter por uma postagem no X. Olha o nível da apuração do fato das pessoas que eram responsáveis por dizer o que era ou não verdade. Porque estes símios, macacos, acham que têm o direito de dizer a verdade, mas não conseguem distinguir uma rede social da outra. O cara queria bloquear uma rede social inteira com base em um post que foi feito em uma outra plataforma, só porque ele confundiu. O perigo de deixar a sociedade na mão do Estado é esse. O Talhaferro vai e avisa ao símio o erro. Diz, esse é o Twitter. Ele coloca o fundo do Getter. Entendam o grau de estupidez. O Alan botava na página, no seu perfil do Twitter, o fundo dele era o Getter. Aí, eu volto a dizer, é nível assim, Mobral. Juiz instrutor. Ah, manda bloquear aí essa rede Getter. Vamos bloquear essa rede. Não, a postagem foi no X. Puta merda. Em seguida, o Talhaferro encaminha ao Ayrton Vieira uma outra postagem do Alan no X, agora sim dizendo que para assinarem o Terça Livre no Getter, já adiantando também que ele produziria um relatório sobre o assunto. Na sequência, o Talhaferro afirma: vamos ter que fazer igual o SIC, igual o Telegram e derrubar geral. Aí eles mudam as coisas. Eu torço para que o Talhaferro tenha tido aqui encontrado Jesus, etc, etc. Mas vejam que isso não é uma pessoa simplesmente cumprindo ordens. Vejam que não é. É uma pessoa que está falando, não, vamos derrubar geral para eles mudarem as coisas. Que é um comportamento da máfia, né? Vamos derrubar a rede toda para que as redes sociais venham para a gente. E aí é um mafioso falando para outro. O Ayrton Vieira, o juiz instrutor, braço direito do Alexandre de Moraes, fala: então, veja aí, por favor, como bloquear o Getter. Obrigado. Já está... Aí entra a máfia decidindo como vai operacionalizar o problema. Talhaferro pergunta se ele deveria apenas produzir um relatório ou se deveria ser preparado uma PET ou um inquérito. Aí o Ayrton Vieira responde: bota na PET 935. Vejam o que isso significa. Nós temos um funcionário do TSE se comunicando de maneira velada e não oficial com um funcionário do STF, discutindo abertamente a suspensão de uma rede social pelo crime de permitir que o Alan dos Santos tivesse uma conta e pudesse falar. Dois funcionários de órgãos diferentes, que deveriam ser independentes, tratando de um processo que deveria ser sigiloso. E o pior, o Ayrton Vieira ainda age como chefe do Talhaferro.
Veja, eu sei que parece para vocês, muitas vezes, que o STF e o TSE são a mesma coisa. Não são. O STF é a corte constitucional do país. O TSE é uma corte eleitoral, que só deveria tratar de eleições, conduzir o processo eleitoral. Na verdade, o TSE nem deveria existir, mas uma vez que existe, existe para isso. Claro, a composição do TSE tem nela, e inclusive o seu presidente é por sorteio não, por ordem, de tempos em tempos, né, um ministro do STF. Mas não apenas. Tem gente do STJ, sei lá o quê, tem pessoas de outros tribunais. São entidades diferentes. Mas como o Alexandre ocupava as duas funções, o Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete do Alexandre de Moraes no STF, obedecia a um órgão terceiro criado dentro da estrutura do TSE. Por que isso existia? Porque a ideia de que o poder judiciário, ou seja, STF, Ayrton Vieira, só pode agir se for provocado. Ora, provocado por quem? Era provocado por assessoria de combate à desinformação. De onde? Do TSE. Mas, na verdade, era tudo o Alexandre de Moraes. De novo, é aquele meme que a gente colocava do Chaves vendendo churros para si mesmo. E o pior, veja, o Ayrton Vieira age abertamente como chefe do Talhaferro, dizendo para ele para onde o relatório deveria ir. Anexado à petição 9935, que tramitava no STF sob a relatoria do Alexandre e tratava sobre medidas aplicadas contra o Telegram. Algumas horas depois, o Talhaferro vai lá e prepara o relatório sobre o Guerra. Eduardo Talhaferro diz assim: doutor Ayrton, boa noite, veja se eu preciso fazer alguma alteração, por favor. Está muito bom, Eduardo, diz Ayrton Vieira, muito mesmo. O problema agora é o bloqueio. Sabe se o Guerra tem representação no Brasil? Eduardo Talhaferro: não tem. Terá que fazer igual o Telegram. Pedir a suspensão da plataforma no Brasil. Aí eles resolvem rapidinho, como foi no Telegram, porque eles não irão cumprir. Ayrton Vieira: sim, mas é um problema grande. Risos, risos, risos. Olha os psicopatas. Olha o grau dos psicopatas. Vamos ver com o ministro, Alexandre de Moraes. Risos, risos, risos. Muito obrigado, Eduardo. Eduardo Talhaferro: kkk. Mas ontem à noite ele falou que bloqueia mesmo. Kkk. Qualquer coisa, só me falar. Abraço. Vejam como eles estão deixando claro que eles sabem que mandar suspender uma rede social no Brasil inteiro era errado, e nas palavras deles, abre aspas, um problema grande. E 2, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes já havia se decidido sobre o bloqueio do Guerra no Brasil antes do caso chegar especificamente na mão dele. E o pior de tudo, a razão do bloqueio era que um jornalista estava divulgando o seu trabalho e dando suas opiniões políticas na plataforma. Então, primeiro vem a decisão do bloqueio e depois vem o relatório que justifica. A ideia, né? Me mostre o homem, mostre-me o homem e eu mostrarei o crime. Mas para a menina do Metrópolis é uma baita democracia. Fica tranquilo que é tudo muito democrático. Muito democrático. São só, pro Vilela, são só problemas. Temos problemas. Mas é uma democracia, porque você pode contratar um advogado para se defender. Se você não é jornalista do Metrópolis, eu peço para que você comente aqui no chat se vocês acham que isso é comportamento de juiz ou de mafioso. O que ocorreu, vocês já sabem, 4 dias depois, em 7 de outubro de 22, eu já não estava mais lá, o Guerra emitiu um comunicado informando ter recebido ordens do STF para bloquear os perfis, não só do Alan, mas também da Ludmila Lins Grilo. Ordens essa, que debaixo da
caneta do mafioso, o Guerra cumpriu. Daí nós temos provavelmente um chat de grupo que tem a comemoração do Talhaferro e do Marco Antônio Vargas. Marco Antônio Vargas, que é um desembargador de São Paulo e era, na época, juiz auxiliar do Alexandre no TSE. Alexandre era presidente. Lembra? TSE agora. O Talhaferro manda o link do comunicado e diz que deu certo. Ao que o Marco Antônio Vargas reage com aplausos. O Talhaferro, então, afirma: agora podemos pegar os caras no Guerra. Pensaram que estavam impunes. Olha, os caras comemorando a utilização de táticas ilegais de pressão contra uma empresa americana para censurar pessoas que também estavam aonde? Na jurisdição dos Estados Unidos. O que o Eduardo Talhaferro está fazendo é comemorar a utilização de táticas mafiosas contra um ex-assessor do Donald Trump, agindo dentro da jurisdição americana. Como que vocês acham que isso vai soar na investigação da seção 301 contra o Brasil? Como que vocês acham? Respondam aqui no chat. Vai bem ou mal? Como que o Brasil vai explicar isso na investigação da seção 301 como o funcionamento da lei das instituições? Tem como. Então, o que a primeira parte dos novos vazamentos mostrou foi uma série de ilegalidades. O Supremo Tribunal Federal agindo como chefe do Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, uma mistura completa de órgãos que deveriam ser independentes e de estruturas, e de uma falsidade, um processo falso, um processo criminoso do judiciário sendo provocado por ele mesmo, de forma extraoficial, sem nenhum registro público, para ferrar com uma empresa de tecnologia americana que, por um acaso, tinha como seu CEO uma pessoa que hoje tem um poder imenso. Será que vai dar merda? Eu quero botar na nossa biblioteca, Bruno, aquela musiquinha. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Sabe, com o tema que era da abertura do Globo Esporte? É claro que vai. E já seria ruim o suficiente se a gente parasse por aqui, mas não foi só isso que um novo capítulo da Vaza Toga mostrou. O que foi revelado também foi que esse mesmo gabinete paralelo e criminoso do sancionado por violação de direitos humanos Alexandre de Moraes, eles também perseguiram ativamente a deputada federal em exílio e presa hoje na Itália, Carla Zambelli. Em uma troca de mensagem no dia 10 de outubro, o Eduardo Talhaferro compartilhou em um grupo de WhatsApp com o Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira um vídeo publicado pela Carla Zambelli no Facebook. Esse vídeo já não está mais disponível na internet, então nós não temos como saber qual é o conteúdo dele. Mas nós sabemos como os integrantes do gabinete paralelo do Alexandre de Moraes reagiram. Eduardo Talhaferro diz assim: olhem isso, ela está pegando pesado agora. E aí tem o link do vídeo. Por segurança, preservei a prova com o Verifact. Agora ela pode até retirar a publicação. Já está preservada. Marco Antônio Vargas. Boa, emoji de aplauso. Este post é bom de ferrar com essa mulher. Ayrton Vieira. Emoji de aplauso. Eduardo Talhaferro. Vou pegar tudo que tenho dela e montar um belo documento. Marco Antônio Vargas. Emojis de aplausos. Palminhas. Esse é o diálogo entre dois integrantes do TSE, né? Um juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral
supostamente um desembargador, e o outro é um integrante, não, e o outro chefe do escritório de assessoria especial de enfrentamento à desinformação, e o outro juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal. Todos os três a serviço, capangas, felizes agindo como mafiosos, a serviço do bandido maior Alexandre de Moraes, do criminoso Alexandre de Moraes. É criminoso porque esta atividade é criminosa. Não há dúvida que essa atividade é criminosa. Nenhuma pessoa em sã consciência pode dizer que não é. Em nenhum país democrático isso acontece. Em nenhum país democrático você tem uma gangue dizendo vamos ferrar com essa mulher. Os diálogos da Vaza Toga são 10 vezes piores do que os diálogos da Vaza Jato. Mas fica tranquilo que para o Metrópolis é tudo uma democracia. Antes de qualquer processo com a Carla Zambelli, você tinha o gabinete do Alexandre de Moraes, os capangas trabalhando com o Alexandre de Moraes, dizendo que queriam ferrar com essa mulher. É por isso que eu digo, já é surpreendente e uma cagada de muito mal assessorada, tadinha, que o processo da Carla Zambelli tenha chegado a esse ponto. Mas se a Itália cogitar extraditar essa mulher diante disso, é um absurdo, é um escárnio. Veja, tudo isso antes do segundo turno das eleições. Isso vale para essa cambada de vagabundos que vive de criticar a Carla Zambelli, dizendo que o Supremo estava indo atrás dela por conta do episódio da arma de fogo no dia da eleição. Esses diálogos são uma semana antes desse evento acontecer. Volto a dizer, mostre-me o homem ou a mulher e mostrarei o crime. E o que eles fizeram foi procurar uma justificativa para prender ela. Claro, ela deu uma baita de uma justificativa, deu um mole gigantesco. Mas a decisão... Não sejam inocentes de achar que foi por conta disso. Muita gente da direita jogou ela debaixo do ônibus para pagar de bonitinho, de moderado. O próprio presidente Bolsonaro não foi correto. Alguns dias depois, a Zambelli voltou a ser pauta do grupo. Marco Antônio Vargas compartilhou um vídeo que ela publicou no Instagram em homenagem à sua mãe. E o diálogo é o seguinte: Marco Antônio Vargas, link do vídeo no Instagram. Eduardo Talhaferro responde: Lara já fez até prova disso. Marco Antônio Vargas: o absurdo é idiota dizer que tem orgulho da mãe. Eduardo Talhaferro: vamos fazer uma surpresa para a diplomação. KKKK. Não, RSS. Risos. Estou documentando tudo. Eduardo Talhaferro continua: hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela. Cara, mas que bando de bandido, cara. Não tem escrúpulo nenhum, nenhuma imparcialidade. Esses caras, isso é o poder judiciário. É muito pior do que os diálogos da Vaza Jato, que eu volto a dizer. Muito pior do que Sérgio Moro. O gabinete do ministro no TSE e no STF conversando clandestinamente, ilegalmente, combinando o que fazer, com antecedência, chamando a deputada federal mais votada do Brasil de idiota. Falando da mãe, dizendo que querem ferrar com ela, dizendo que iam fazer surpresa para a diplomação dela. E vão me dizer que processos no TSE e no STF são legais? Quem fala isso, quem fala que não é nada demais, é cúmplice desse regime, dessas violações de direitos humanos. Lamento, não dá para dizer que isso é normal. Por causa desses mafiosos, a Carla Zambelli está hoje numa prisão na Itália, exilada, longe da família. Mas o tiro vai sair pela culatra. Eu trouxe aqui no final de julho a carta de 15 membros do Parlamento Europeu que iniciaram um movimento em defesa das sanções da União Europeia ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Um dos signatários, o Carlo Fidanza, é líder do partido da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni no Parlamento Europeu. Outra integrante do partido, do Fidanza e da Meloni, é a Antonella Sberna, que é vice-presidente do Parlamento Europeu.
vice-presidente. Nós estamos falando de pessoas influentes. Então, não tenham dúvida. Assim como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, foram estopins em relação às ações contra a ditadura brasileira no Supremo Tribunal Federal, pessoas como Carla Zambelli serão estopins para que a Europa siga os passos dos Estados Unidos. E eu digo a vocês que o sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes ficará ilhado no Brasil, junto com quem continuar a apoiá-lo.